As empresas, elas não têm uma visão global das métricas delas. Elas têm talvez uma visão dos cliques daqui a 10 anos. Você não saber como aquilo se conecta com o resultado. Em quanto tempo aquilo gera o quê? Que gera o quê? Que gera a venda como? Quanto? Em qual quantidade? Fala pessoal, hoje a gente está entre amigos e apesar disso, com uma das CEOs que eu mais admiro, a Guta tá tocando uma empresa que tá mudando o cenário de estratégia de marca, começando do Brasil, mas já pensando muito globalmente desde o dia zero. Antes disso, ela foi CEO da Branding, que também foi um business que mudou o branding no nosso ecossistema. E, além de tudo, é uma amiga, uma pessoa que influenciou a estratégia de marca da Bart, principalmente nos últimos anos. É uma pessoa que um oráculo pessoal para mim. E até por isso que a gente está aqui descalço, né, Guta? Super em casa. À vontade, estamos em casa. Bem-vinda. Obrigada. Eu tava louca para conhecer a casa da Bart. Então, primeira vez, né? Que loucura. Eu fiquei muito feliz. Que loucura. O episódio é muito rosa e roxo hoje, né? A gente tá branded, eu fiz a unha. Essa unha ficou maravilhosa, eu queria adotar. E o drink que fizeram hoje é roxo, de pitaia. Guta. Saúde. Desculpa, já tinha bebido, mas saúde. Eu queria começar com um ponto que é muito comum aqui no nosso dia a dia, nas nossas conversas, que é o fato de que, sem muita hipocrisia, a gente vê pessoas que fazem coisas incríveis tendo tido situações de infância, de adolescência, histórias que depois você vai recobrando na sua cabeça e você fala, putz, o meu traço de personalidade já estava ali, ou algo que eu faço e as pessoas não costumam fazer já estava ali. A gente monta muito time aqui olhando para isso. Nosso processo seletivo é muito focado em fuçar essas histórias. E eu sei que você... Juro. Vocês vão na infância, né? Vamos. A gente tem um pouquinho a tese, assim, de que overachievers, pessoas que fazem coisas a mais, elas fazem coisas a mais desde muito antes da vida profissional dela. Ah, tá. Inventam projetos. Sabe que a minha terapia hoje foi sobre isso? Mentira. Eu juro pra você. Nossa, chocante. Então, conta pro pessoal e aproveita e fecha com essa história da terapia que eu tô... O overachievement? Assim, o que você olha pra trás e você fala... Não é normal uma criança ou uma adolescente estar pensando nisso, estar inventando essa moda? Tem uma coisa assim que eu tenho um desafio dessa resposta, porque eu acho que tem muita gente que... Eu acho que todo mundo é incrível em alguma coisa. Às vezes, essa alguma coisa não é o caminho tradicional. E eu acho que essa foi a minha sorte. Eu sou muito boa em línguas e raciocínio lógico. Sabe? Tipo, comunicação e matemática, que é... Muito valorizado. Que é muito valorizado, que é a base do Purple, né? Que se você pensar hoje, eu tenho uma empresa que faz exatamente, metrifica e transforma em números e resultado e eficiência a parte de comunicação. Então, eu acho que essas sempre foram minhas habilidades fora do normal. Eu consigo ver esse traço e sempre foi muito claro para mim que era isso. Mas o que é muito louco é que meus pais, sabendo disso, incentivaram muito as outras coisas, né? O lado social. Eu sou tímida, na verdade. Não parece, porque eu fiz... Até o primeiro happy hour com você. O primeiro happy hour? Não, o primeiro happy hour eu já notei que, assim... Você não é extrovertida, né? Você só aparece nos conteúdos, né? E eu me solto com quem eu conheço. Então eu fico muito feliz de encontrar, tipo, meus amigos. Sei lá, naquele almoço que a gente estava portas fechadas com o investidor e tal. Aí você chegou e tipo, foi tipo, que legal, sabe? Tipo, quando eu encontro gente que eu gosto, eu fico muito feliz. Mas quando alguém que eu não conheço me aborda, é meio estranho pra mim, assim, sabe? Tipo, eu tive que aprender essa habilidade. Meus pais sempre tiveram um trabalho muito legal de desenvolver as outras coisas. Então, por um lado, eu sempre tive muita consciência do que eu era ruim. Sabe, assim, eu queria ser melhor em esportes, eu queria cantar melhor, eu queria, sei lá, música, sabe? Tipo, que são coisas que não são naturais pra mim. Então, também tem às vezes, um fetiche, assim, uma fantasia de que
nossa, se eu fosse bom em matemática, ou em português, ou em línguas, ia ser tudo. Não, mas aí você seria ruim em outras coisas, sabe? Então, feito esse parênteses, né? Porque eu acho que quando a gente fala as coisas que a gente é bom, automaticamente gera, às vezes, em quem está ouvindo uma coisa tipo, nossa, mas... Insegurança. É, uma insegurança. Eu sempre fui muito ativa, tipo, eu sempre fiz muita coisa, precisando me provar, né? Tipo, pra mim mesma. Então, eu acho que eu sempre entreguei muito, né? Assim, sempre tirei notas muito altas, eu sempre, sabe, assim, tipo, tudo eu me dedicava muito. E eu não paro, né? Eu vou mais, assim, eu vou na aula de spinning, se eu estiver cansada, eu vou mais, sabe, assim. Então, eu tenho uma coisa de uma resiliência muito natural, que eu vejo, assim, na minha avó, que eu acho que, assim, uma parada que sempre teve, minha mãe também, é uma coisa que... Mas qual é aquela história, assim, de infância, adolescente mais cabal, assim, que, sei lá, seus pais contariam pra alguém e a pessoa claramente falaria, putz, isso não é normal? Assim, a história que minha mãe mais conta é que eu aprendi a andar e falar com 9 meses. Justo. Que é muito cedo, sabe? É muito cedo. Eu achei que você ia me contar alguma coisa de adolescência. Não, assim, mas, sei lá, é que a minha vida tem muito dessas coisas. Eu não pagava escola, porque eu tirava a nota mais alta da turma. Eu fiz comunicação na FRJ, que era de comunicação da América Latina. E era o vestibular mais difícil de humanas. E eu passei em 4º lugar. Então, assim, tem infinitas histórias. Quando eu estava na creche, era uma creche que era por desenvolvimento, não por idade. E aí botaram na turma do meu desenvolvimento. Sei lá, a lógica da coisa. E aí, só que eu era muito pequena, fisicamente. Então, as crianças me batiam. E aí tiveram que me voltar uns níveis para o menos desenvolvido para ficar mais de acordo ali com a turma. Eu ensinei meu primo a escrever, ler e escrever, e ele pulou de turma. Que loucura. Que ele era uns 4 anos mais novo. Então, assim, tem muitas histórias na minha trajetória de coisas, assim, muito... Tipo, sempre foi muito claro no meu desenvolvimento. Tem muitas coisas de uma capacidade intelectual tradicional, tipo, no sentido de lógica, de línguas. Sei lá, na adolescência, eu falo... eu com 18 anos, 17 anos eu aprendi espanhol. Eu já falava português, inglês e hebraico. Fluente. E aí, com 20, eu aprendi italiano também, 19. Então, assim, sabe, tipo, tem muitas coisas, assim, dessas conquistas. Ganhar prêmios de publicidade na faculdade. Eu fui promovida várias vezes, acho que eu fui promovida 6 vezes em 2 anos no meu primeiro emprego. Mas é engraçado esse negócio no que você é ruim, porque... Sim. Eu acho que eu definitivamente não andei e falei com 9 meses, mas eu acho que eu tive muitas situações que me geraram confiança na adolescência, no início da minha fase adulta. E depois eu tive um período em que eu escolhi fazer um negócio que era muito ruim, assim. Foi uma loucura na minha cabeça. Era? A gente tem esse ponto em comum, né, de formação de humanas e artes e etc. Então, por exemplo, frequentava a faculdade de literatura que eu fiz antes de ter passado, eu entrevistava autores do mundo inteiro desde, sei lá, meus 17, 18 anos e tal. Eu virei pai durante a faculdade e eu tinha que encontrar... Nossa, é verdade, eu tinha esquecido desse fato. Pois é, eu tinha que encontrar alguma maneira de ganhar dinheiro. Eu pensei assim, bom, eu sou esperto, né, as coisas que eu fiz costumam dar certo, eu vou fazer esse concurso aqui que paga melhor, que era o de diplomacia, assim. E se tem uma coisa que eu não sou bom, é decorar informação e passar em prova, assim. E eu acho que foi um momento meio de crise de identidade, porque naquele momento eu me destacava negativamente, assim, não tinha o que fazer. E aí, por sorte, depois eu me encontrei em tecnologia e tudo mais, mas eu descobri o que eu era ruim, assim. Não sei se você já teve algum momento assim. Cara, eu sou ruim em muitas coisas. Eu sou muito ruim em múltipla escolha. Então, tudo que é categorizar informação, eu sou ruim. Eu sou ruim em coisas que não têm um raciocínio
lógico, tipo biologia e química. Tem um raciocínio lógico, mas é muito de decorar. Mas é muito louco que eu não sinto isso com, por exemplo, história. História, teoricamente, também não tem um raciocínio lógico, mas tem pra mim que é o humano. Sim. Mas uma coisa de você pegar um elemento e passar ele por calor e ele virar um outro elemento, porque é assim que é na natureza, tipo, eu tenho muita dificuldade com essas coisas que é porque é. Total. Eu tenho muita dificuldade com rotina e repetição, com processo, com burocracia. A gente falou desse background em comum, acho que não só de humanas, como de artes, né? Eu tive uma carreira nessa frente antes de ir para tecnologia e tal. E é uma coisa muito rara com as pessoas com as quais a gente convive no dia a dia, né? Normalmente a gente convive com pessoas que são engenheiros, administradores, economistas e tudo mais. Quais são os momentos em que você nota que ter essa diferença te ajuda? Eu acho que ter estudado design, né, na época da escola também, eu acho que tem um pouco de filosofia que me ajuda, que não é exatamente artes, mas antropologia. Eu acho que o Purple só é possível porque ele não é puramente matemático e ele não é puramente de humanas. Entender o raciocínio humano e a realidade por trás dos números, mas saber traduzir isso em números. Então, acho que essa tradução ela é muito importante para construir produto. E acho que tem uma coisa de cuidado e refino de produto com uso, assim. Ontem, as minhas reuniões preferidas são de design e design de produto. Ontem a gente passou 20... Eu percebi que a gente estava 20 minutos debatendo cor. Não uma cor, se a gente ia deixar o cliente escolher cor. E eu acho que sem supervisão de um adulto, você não pode deixar uma pessoa de idade escolher cor, sabe? E aí, enfim, a gente ficou horas, assim, horas não, mas muito tempo. Tipo, mas será que a gente vai deixar? Mas ele vai poder personalizar, mas ele vai se sentir mais dono do Purple. Então, essa preocupação com a experiência, sabe? Tipo, às vezes a gente está vendo uma página de produto e eu falo, cara, peraí, mas como é que eu cheguei aqui? A galera, você clicou nesse botão. Eu falei, putz, mas... Sabe, então assim, eu acho que... É um feeling de comportamento. É uma preocupação das pessoas se sentirem bem usando o produto, sabe? Entendi. Não é tão tipo, esse é o número e assim que é. E se ele quiser fazer isso, não dá e tal, sabe? Tipo, mas às vezes não dá e dá muito tempo de tecnologia, não vale a pena. Então, esse cálculo desse trade-off, eu acho que é o que mais ajuda. Visão de mundo. Como é que a AI vai impactar as coisas? Como é que as pessoas vão comprar no futuro? E, além de coisas tipo, um algoritmo... Sabe quando o Waze te manda andar 5 km a mais por causa de 2 minutos? Sim. Tipo, que você fala assim, tá, eu entendo que esse é o menor caminho, mas ele não é o melhor caminho. Entendi. O Purple tem um pouco dessa lógica. Ele não manda você ficar trocando o teu orçamento de lugar semana a semana, porque a gente sabe que não é só você apertar um botão que seu dinheiro troca de lugar. Tem todo os criativos, o conteúdo, a mensagem, a estratégia. Então, ele não fica fazendo isso, apesar de ser matematicamente mais eficiente. Mas tem 1000 outras variáveis. Então, acho que esse raciocínio mais global vem desse background de humanas, de arte. Entendi. Eu lembro que eu entrei muito assustado nesse mundo, né? Todo mundo era muito melhor em exatas do que eu. E daí eu fui notando o quanto que nesse universo em que a gente navega, nesse aquáriozinho que a gente navega, as pessoas, elas são fracas em construção de narrativa, em pontos mais relacionados à linguagem. Eu sempre tive muita facilidade nesse aspecto. Apesar de que eu acho que, assim, se eu fosse voltar no tempo, eu não sei se eu faria minha formação artística de novo. Jura? Eu acho que compõe muito a minha personalidade, mas para falar que faria falta como profissional, não tenho tanta certeza. Mas você acha que o conteúdo foi o maior ganho da tua formação? Eu acho que existe um componente de leitura de cenários, você falou de filosofia, talvez acho que um componente de pensar comportamento de usuário
uma camada um pouco mais atrás em termos de causa raiz. Mas que no final das contas é você manipulando a pessoa, seja com linguagem, seja com tecnologia. Eu já entrei nessa pira, assim, do que teria sido minha vida. Eu fiquei entre economia e ia ter dado no mesmo lugar, né? Total. Design. Porque eu já tinha feito design na escola. Na escola foi design com informática, que era tipo produto front-end, né? E depois eu fui publicidade. Comunicação, mas com publicidade. Mas enfim, eu acho que talvez teria dado no mesmo lugar ou num lugar parecido por outro caminho. Bem ou mal, trouxe a gente até aqui, né? Total. Então acho que outro caminho, não sei se teria dado nesse lugar, porque eu não sei se eu teria descoberto isso. Tá bom, eu teria as ferramentas, mas talvez eu ia virar trader louca. Ia estar trabalhando num banco de investimento. Assim, acho que você está criando um business, e acho que é até uma boa oportunidade para a gente entrar no Purple aqui, que de fato é um business muito pouco cartesiano, assim, né? É diferente do caso da Bart, que poderia muito bem ter sido iniciada por alguém do mercado financeiro e ninguém estranharia muito. Então, a Bart? acho que... eu mas acho Caetano é do mercado financeiro. Pois é. Tá. Então, mas o que eu quero dizer é isso, assim, a Bart é um business muito mais cartesiano do que a Purple, e aí eu acho que, no meu caso, é mais lógico pensar que se eu não tivesse feito literatura, talvez não tivesse feito diferença para estar aqui, onde eu tô e etc. Mas isso me leva à pergunta que eu tenho muita curiosidade, que é: você construiu uma carreira em marketing em que você se tornou muito rápido uma referência, provavelmente o principal nome do Brasil em branding e tudo mais. Tinha uma empresa que era um business de serviço, né, com branding no centro, e resolveu criar um business de tecnologia do zero, onde você precisa tocar muitas engrenagens pela primeira vez na sua vida, assim, né? É muito lógico o quanto que o Purple tem esse músculo de marca e essa intencionalidade, etc. Mas, ao mesmo tempo, provavelmente operou todo esse case de sucesso num turbilhão de, fazer fundraising pela primeira vez, tocar uma série de áreas pela primeira vez. Me conta como que é esse ponto de... Tá bom, agora eu preciso encaixar a estratégia de marca numa engrenagem muito mais complexa. Um business de tecnologia acaba sendo um pouco disso, né? Tudo tá interligado e tudo sabota a outra pontinha. Ter esse músculo muito desenvolvido não resolvia a sua vida no dia zero do Purple, né? Então... Mas nem no dia zero da Brand Gym, assim. Então, lá era outro desafio, porque eu tinha muito mais. A Brand Gym é uma agência de branding para startups, né? Então, primeiro que ninguém tinha feito uma agência de branding para startups antes. Justo. Como que era branding para startups? Então, apesar de eu ter muito conhecimento do produto, branding, serviço de branding, ninguém sabia exatamente como é que adaptar isso para startups. Por exemplo, quando eu comecei a Brand Gym, uma galera das agências tradicionais imprimia a paleta de cor para ver se a cor funcionava, o contraste. Em papel, era assim que se fazia. A fonte era padrão você recomendar ao cliente comprar uma fonte, que é muito mais proprietário. Tipo, não, peraí, mas o navegador guarda no cache as Google Fonts, então carrega mais rápido, e se carrega mais rápido. Não é que eu fazia uma coisa que eu sabia fazer. Justo. Sabe? Tipo, eu sempre tive um olhar de fazer as coisas diferentes. Então, eu fui trabalhar com mídia de performance em 2008, meu primeiro emprego. Ninguém tinha isso. Depois, sabe assim, tem várias coisas na minha história que eu fazia diferente. Então, acho que tem um pouco da minha personalidade de gostar de pegar uma coisa e abastecer um público que é desabastecido. As empresas, elas não têm uma visão global das métricas delas. Elas têm, talvez, uma visão dos cliques, apartado disso da percepção da marca ou do conhecimento de marca. Nada liga esses pontos, sabe?
Então, nesse sentido de inovação, eu acho que sempre teve. Eu sempre me enfiei em ambientes muito desafiadores. E eu acho que eu preciso disso, tema da terapia. Então, saber marca foi muito bom, porque a gente conseguiu... Eu acho que a gente está numa época, entrando talvez num assunto que seja até mais interessante para a galera ouvindo, eu acho que a gente está numa época em que os modelos de go-to-market estão muito quebrados. Os playbooks de ida a mercado, né, os manuais de como que você faz para comercializar uma empresa, ainda mais B2B, estão muito saturados. Saturado não no termo técnico da coisa, saturado no termo gastos. Então, eu acho que foi muito bom conseguir ter um olhar de marca e de não só marca, porque eu acho que o grande diferencial do Purple não é a construção de marca, é entender como que marketing funciona cientificamente. Então, essa compreensão de como de fato as marcas vendem fez com que a gente conseguisse fazer um marketing muito eficiente. Então, a gente captou muito pouco dinheiro para ter feito isso e depois isso de novo com outro produto, né? Porque a gente mudou o produto no meio do caminho. Então, acho que essa é uma vantagem competitiva muito diferente, porque não é um conhecimento que outros fundadores têm tão intrínseco, sabe? Mal ou bem é seu segundo business B2B. O processo de vendas, ele é muito tangível, né? Você entra em contato com uma empresa, você conversa com essa empresa, você entende direitinho o problema dessa empresa e até quando você vende serviço na Brain Gym, você tem a flexibilidade de adaptar o que você vai entregar para essa empresa. Então, é o oposto de tudo que é o empresário médio, founder médio no Brasil. Ele domina muito esse extremo daqui, principalmente, né, em business B2B. Eu acho que ele fica muito assustado quando ele precisa lidar com algo que é mais indireto, ele não está entendendo causalidade perfeita, assim como quando ele está fazendo o go-to-market tradicional, que justamente está saturado, mas que pensando em B2B padrão, né? É você prospectar uma empresa, negociar, fechar, tudo mais. Como que alguém que está se sentindo tão seguro com esse processo B2B tangível, racional, ligo para um cliente, fecha o negócio e etc. Começa a pensar, beleza, eu vou ter um go-to-market mais forte se eu for intencional em relação à minha marca, se pensar o meu modelo de distribuição para além desse core que eu já sei fazer. Além do feijão com arroz. Assim. Acho que intuitivamente todo mundo concorda que ter uma marca forte ajuda. Sim. Né? Então, sei lá, você pegar os seus vendedores e perguntar se eles preferem trabalhar numa empresa que tem marca forte ou que não tem, eles vão preferir marca. Porque é mais fácil vender quando você está numa empresa que já tem marca. Ou quando você vai fazer propaganda, você sente às vezes que é meio injusto você estar indo contra uma marca grande. Porque, poxa, ele já tem marca. Então, eu acho que, como todo mundo é afetado por marca, a gente tem essa intuição já, né? O problema é entender como eu faço isso, segurar um pouco o rojão de se comprometer com coisas que não trazem o impacto de vendas, porque não são coisas feitas para vender de imediato. E no Purple eu vejo que o impacto de branding tem um pouco imediato e tem um pouco de super curto prazo. Assim, dentro do mesmo trimestre tem bastante impacto. Mas ele nem sempre é direto, né? Às vezes ele é indireto através de levantar outros canais. Então é difícil de você... É um pouco estômago, assim, porque você está vendo gasto e não é muito óbvio o retorno. Eu acho que por isso que o Purple existe, né? Porque, peraí, eu tenho que poder ver, porque também pode ser que você tenha um time de marketing, né, que está seguindo ali um instinto e aquilo não está trazendo resultado, e aí você não tem muito como saber, e aí você, putz, será que eles estão fazendo a coisa certa? E tem um pouco que o branding ele vai sedimentando, né? Então as pessoas vão construindo as noções de marca e, eventualmente, elas estão no momento da compra. Então, até ela estar no momento da compra, ela só vai acumulando o conhecimento da tua marca. Então, é aos poucos que você vai vendo, né? O resultado, ele dura mais, mas ele vai mais repartido ao longo do tempo, mais estável do que o pico de você fazer um push para venda.
Desde que a gente começou a ser mais intencional nesse sentido, até com a sua ajuda, os exemplos do dia a dia que me convencem de que aquilo é resultado do trabalho com marca, todo lead, ele vai se comportar de uma maneira específica que eu sei que vocês são uma empresa assim, assim, assado. Não é assim que acontece. E aí, antes até de eu comentar justamente esse cenário Bart, que é muito tangível, me conta na Purple, assim, que situações de dia a dia, aquilo dali foi resultado do que vocês fizeram em termos de marca e vai facilitar a venda. A alternativa ao Purple é você ser muito qualitativo, né? Porque como não tem outra ferramenta que consiga conectar os esforços de branding a resultado, o Purple conecta não só o branding, mas performance, todos os efeitos do marketing. E aí você vai pelo qualitativo. Alguém comentou, é mais fácil que aceitem o meu convite para um almoço ou para um jantar se eles estiverem falando, nossa, sim, adoro seu podcast, vou adorar ir no seu almoço. E aí você começa a ligar os pontos qualitativamente, porque não tem software fazendo isso, que é o que o Purple faz. Então, como que é a teoria assim, de marketing, que é o que eu falei que a gente entende um pouco melhor? Quem compra de uma categoria desconhecida, uma marca nova, pouco conhecida, pouco estabelecida, é quem compra muito daquela categoria. Então, eu tenho muita... Tipo, se você for conversar com os primeiros clientes da Bart, eles provavelmente tinham vários outros serviços financeiros. E isso é comum, assim. Então, as pessoas que compram o Purple antes, elas têm outras coisas de métrica. Traqueia link, faz talvez um brand lift, talvez um brand awareness. A gente não é a primeira coisa dos stacks de métricas dela. Isso é normal, porque a pessoa que vai comprar um produto que a marca ainda não é estabelecida, conhece muito daquela categoria para poder entender aquilo, e ela compra tanto daquela categoria que ela topa experimentar mais. Quem compra muito pouco vai nas soluções mais óbvias, ou seja, nas marcas mais líderes. O teu amigo que conhece as novas bandas é quem escuta música o dia todo. Quem te bota para experimentar cerveja artesanal é quem bebe muita cerveja. Quem conhece os novos destinos de viagem viaja muito. Quem viaja uma vez a cada 5 anos vai para Paris, entendeu? Então, é assim que funciona, porque esse é o comportamento humano. A estratégia de marca ela tem que ir evoluindo conforme isso vai crescendo, para que você, quando está no início de uma empresa, você está falando com essa galera, entende da tua categoria e está disposta a coisa nova. Talvez está mais disposta a gastar tempo com você, porque se importa. Né? Então, a pessoa que vai vir num evento da Bart, numa coisa assim, ela se importa com o teu produto. E no Purple também. Então, acho que a gente vê esses efeitos de uma construção de comunidade que eu gosto muito. Assim. Então, uma conversa, eu acho que nossos esforços de marca, que não são exatamente de marca, eles são de marketing pra gente, eles fizeram com que pessoas muito legais que querem ser mais científicas no marketing tivessem em volta da gente, sabe? Então, eu acho que a coisa mais legal, eu acho que nenhuma empresa é capaz de mudar a cultura. Inclusive, tem alguns papers científicos que mostram que marketing não muda a cultura. E tem vários casos que tentou e não conseguiu. Mas eu acho que você consegue aproveitar uma mudança de cultura. Eu acho que o marketing está mudando para ser mais científico. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai olhar e vai achar meio bizarro como a gente fazia marketing hoje. Caraca, a gente entrava em reunião de board e ficava debatendo se ia gastar com aquele influenciador ou não. Se ia fazer a viagem dos clientes para sei lá onde ou não. E não tinha dado, e não tinha forecast. Eu acho que vai ser meio bizarro, sabe? Então, esse é um movimento. Eu acho que o CMO era muito engenheiro, ainda é. E eu acho que está virando cientista, ou seja, é menos sobre otimizar a máquina perfeita do playbook e é mais sobre fazer testes, isolar uma geografia, testar um posicionamento, pegar um cliente, entender como funciona nesse grupo, levar esse conhecimento para outros. Essa cultura de experimentação que passa por errar. A cultura da engenharia, ela só acerta e otimiza. A cultura da experimentação, ela erra. Então, eu acho que o marketing está passando por essa mudança. O Purple foi um pouco, cara, ninguém está olhando para isso como um todo. As pessoas estão olhando para a mídia, sabe, estão olhando para pedaços disso. Então, eu acho que eu tenho uma história muito única. E estava ali tentando medir branding e descobri que não dá para medir branding sem medir tudo, tem que medir o marketing todo.
E aí veio a AI, então peraí, vamos começar a fazer forecast, vamos, sabe, caceta, porque as mídias vão começar a automatizar as coisas, e, sabe, assim, então tem muitas coisas mudando ao mesmo tempo. E eu acho que o Purple consegue capitanear esse movimento. Agora, só dá para fazer isso se você constrói marca. Porque se você fica mandando cold call para as pessoas, tipo, no máximo você vai levar ela para uma reunião de vendas, que eu acho um esforço, eu acho um mau uso do tempo, porque não é escalável. Você pode até botar um bot para chamar a pessoa, mas essa pessoa vai numa reunião de vendas em que você tem que botar um a um o esforço de um humano com outro humano para apresentar o produto, a proposta de valor, os benefícios, descobrir as objeções, etc. Isso eu acho, não é o melhor uso de recurso da empresa. Tipo, a gente se preocupa tanto em escalar o software e aí a gente fica fazendo um processo de venda que é 1 para 1, sabe? Então, acho que assim, caraca, nossa coisa, como é que a gente escala o marketing? E aí esse é o nosso raciocínio. Não é um raciocínio de eu preciso construir brand, marca, para ter uma marca forte. É tipo, nosso raciocínio é eu não quero contratar mais ninguém. Chega. Não vai acontecer, a gente obviamente vai contratar mais gente eventualmente, mas como que eu então faço esforços de marketing que reverberam? Tipo, que tem loop, sabe? Que volta. Eu acho que o nosso caso é um exemplo interessante de discussão aqui. Eu vou aproveitar para te atualizar, Guta, ao vivo aqui no episódio. Qual foi a conversa que a gente teve, mais ou menos 1 ano atrás? A gente tem um produto bastante enterprise para empresas médias e grandes. Existe viabilidade econômica para que esse time comercial ele faça o processo de conversar com todo mundo, mapear, etc. E vocês, o que vocês vendem? A gente vende infraestrutura de pagamentos e corporate banking. Boa. E daí o que acontece a gente não tem exatamente um problema de, tá bom, precisamos baixar o CAC, mas no momento em que a gente começou a ser mais intencional em relação à marca, e aqui, como você disse, não é só marca, é marketing como um todo, awareness e etc., a gente foi vendo vários pontos de facilidade na nossa vida. E, de novo, o problema não era CAC, o problema era, tá bom, dá pra gente converter mais, dá pra gente converter mais rápido, dá pra gente converter clientes que a gente não converteria. Eu achei muito curioso porque o que eu pensava, né? Poxa, a gente vai começar a construir em público nas redes sociais. E aí vai falar de como que a gente pensa em construir uma empresa aqui dentro. A gente vai fazer campanhas, como a gente fez com os outdoors do aeroporto de Congonhas, e vamos passar determinados recados. Passou esse mês, as conversões de funil aumentam e etc. Cadê? Cadê, né? Cadê? Mas teve? Teve, mas assim, muito pulverizada, né, no tempo. E aí eu acho que os elementos que a gente mais observa e que são mais tangível são mais situações do que o qualitativo. Conversões. Exato. Então, por exemplo, a gente começou a ter clientes que entravam na call, né, potenciais clientes que entravam na call e eles já conversavam com a gente um pouco mais íntimos, assim, como amigos e falando de coisas que eles sabiam sobre a gente. E, putz, isso tornou a venda muito mais fácil. Outra coisa que a gente começou a perceber, poxa, o processo de vendas ele envolve muitas pessoas, a gente está falando de um assunto muito sério que é o dinheiro dessa empresa. A gente começou a testar o quanto que as pessoas que estavam se expondo mais sobre a construção da BART, principalmente eu, tentando chamar diretamente o CEO da empresa, o presidente da empresa e etc., essa pessoa atenderia e se envolveria na negociação, o que fazia com que o ciclo de vendas baixasse e a conversão aumentasse. Sim. Outra coisa, follow-up, né? Putz, ciclo de vendas longo, a pessoa ela fica te ignorando até o momento em que você posta alguma coisa, ela engaja e daí ela fica sem graça de não te responder. E a mesma coisa com clientes que viram pra gente e falam assim, olha,
essa tua funcionalidade ou esse teu produto, para mim, ele não é muito diferente do que tem no mercado. Mas entre fazer com você e fazer com um cara que eu nem conheço, vou fazer com vocês, né? Foram vários desses microexemplos que a gente foi notando e foram facilitando nossa vida. A ponto de hoje a gente chegar nas reuniões de estratégia e o líder de vendas falar, cara, eu preciso de mais disso, assim, pelo amor de Deus, se eu não tiver mais disso, a gente não triplica no ano que vem de novo. Tá sendo muito curioso ver isso acontecer na prática. Mas você falou triplica é muito legal, porque daqui a pouco vocês já vão ter tamanho para virar cliente do Purple, né? Aí vocês vão poder ver na prática o efeito de cada ação em resultado. Mas até lá, tem uma coisa que a quantidade de pessoas que está em mercado agora para esse produto, ou seja, você está vendendo, né, corporate banking, tipo, me dá um exemplo de qual que é o momento que a pessoa vai comprar. Quando que abre uma janela para ela poder virar cliente da Bart? Ela tem que estar pensando no assunto, assim. Mas, então, tipo, o que aconteceu lá? Acho que o motivo mais Por exemplo, comum... agora vocês têm a solução para as startups. Sim, que sim. rende pra caceta e tal. Sim. Você pode botar o caixa lá. Sim. Provavelmente vai ser depois de uma rodada que uma startup vai pensar nisso. Sim, ela vai ter um pouquinho mais de diferença no momento Tipo, em que ela otimiza caiu uma o rendimento grana e ela dela. falou, caralho, Sim. caiu uma grana, não está investido em lugar nenhum. E Sim, aí ela no talvez... final das contas isso vai ser um desenvolvedor a mais no final do mês para o meu time, pode ser o desenvolvedor que vai montar a feature. Sim. Ótimo. Isso acontece a cada quê? 2 anos? 2 anos. Então pensa que por 2 anos você não pode vender para ela. Então se você faz um esforço de venda, tipo chamá-la para uma reunião ou qualquer coisa que, vamos supor que não seja B2B, que a gente está falando B2C, mas com a mesma lógica, né? Você está fazendo alguma comunicação para ela comprar, ela não vai comprar agora. Ela não está... Eu não comprei ovo hoje, eu não troquei de banco hoje, sabe? E eu não troquei de escritório de advocacia. Porque a gente não faz essas decisões de compra diariamente. Mas eu vim aqui hoje. Essa construção, ela vai sedimentando um conhecimento na cabeça das pessoas. Você fazendo coisas de performance, ou seja, ativando esse comportamento, compra agora, você pega a galera que está no mercado agora, que tem sempre uma porcentagem de pessoas que está em mercado. Em teoria, 5% dos usuários está em mercado B2B. De compra. Esse é um estudo da Harvard Business Review com o LinkedIn. Então, os outros 95% não estão comprando. Então, você converte esses 5 e fala, nossa, isso converte, irado, achei uma parada que funciona. Quando você precisa crescer, você tem que chegar em pessoas que ainda não estão prontas para comprar. E quanto mais distante você vai chegando de quem compra muito daquela categoria, de quem é heavy user, mais a pessoa vai indo para o tradicional, porque ela não entende, ela não sabe comprar, ela precisa do estabelecido. Então, quanto maior você precisa, eu preciso triplicar no ano que vem. Quer dizer, você tem que chegar em pessoas que não são óbvias, que não entendem de corporate banking, que não sabem. E se eu não sei, eu preciso de alguma segurança a mais. Eu vou perguntar para o meu amigo que sabe. Eu vou falar com o Rafa, porque eu já acompanho ele nas redes sociais. Então, essa construção, a performance, ela bate no teto, né? Pensando num funil, ela bate no teto. E aí, para você ir para cima, expandir a quantidade de pessoas disponível para você poder vender, você precisa de esforços que não são imediatos, porque essas pessoas não compram o tempo todo. Então, por definição, a comunicação ela é para pessoas que não estão comprando agora. Entendi. E para pessoas que não estão comprando agora, o melhor que você pode fazer é fixar alguma informação na cabeça delas, que você descreveu de forma muito qualitativa. Poxa, eu confio no Rafa. Por quê? Porque eles estão construindo em público. O que isso quer dizer? Eles não vão sumir com o meu dinheiro. Né? Então, assim, beleza. E talvez com o tempo vocês vão começando a adicionar um segundo adjetivo para essa marca. Uma facilidade, uma taxa melhor. Então, você vai subindo e empilhando esses diferenciais da mesma forma como você vai empilhando produtos. Então, o papel de marketing, quando não é te convencer de vender porque eu sei que você está comprando, eu acho que no mundo de inteligência artificial, os algoritmos estão ficando cada vez melhores em saber o que eu estou comprando e quando. E aí você tem que ser muito bom em conseguir prompt isso para eles falarem essa mensagem. Que mensagem? A que eu já construí para ela. Porque ela me segue no LinkedIn, ela veio no meu podcast, ela veio no meu almoço, ela veio no meu jantar. Então essa é a lógica da coisa. E você não consegue triplicar de tamanho sem marca. Isso é engraçado porque eu vejo que você tem sido cada vez mais vocal em relação a
eventos e até muitas vezes pequenos eventos. Eu tô intimista. Pois é, a gente, em alguns produtos aqui, enche a Casa Bart toda semana, então virou, né, um local de go-to-market. Meu sonho de consumo. Não, tá acontecendo assim, 3 vezes legal. por semana, essa casa cheia e assim, a depender do produto, né? É um pouco isso que a gente tá falando, tipo, literalmente você fazer o cara te conhecer antes do momento de compra, ele nos conhece pessoalmente, a gente tá aqui e tudo mais. Com os pequenos grupos que a gente também faz e muitas vezes para produtos como adquirência, que a empresa precisa estar muito grande, a gente faz isso de 8 em 8 pessoas, assim, né? Então, são 8 pessoas contadas que eu tô garantindo que vão passar a conhecer e entender a Bart naquele dia para daqui a 1 ano, 6 meses, estar em momento de compra e a gente ter esse relacionamento aberto. Literalmente, o que você disse, como 6 meses é uma eternidade na nossa vida, né? A gente fica com essa sensação de salto de fé. Eu penso nisso também, sabe? Tem que fazer happy hour toda semana. Eles não comprariam Purple se fosse a cada 15 dias, né? Então, que o desafio de métrica de marketing é muito longo. Mas tipo, tem muita coisa. Qual é o racional de escolher um grupo menor, sabendo do trade-off de, beleza, eu poderia estar atingindo mais gente? Vai da estratégia de marketing de cada um. Pra gente ter um tempo de qualidade com pessoas... a gente tá no momento assim, o produto do Purple, ele evolui muito, né? De um ciclo para outro, de roadmap. Essa construção profunda, sabe? Para uma coisa que a pessoa não está habituada a comprar ainda. É um mercado novo. A gente está falando com pessoas que querem muito que o marketing seja mais científico, sabe? Então, ele casa com o perfil de público que a gente vende hoje. E tem uma coisa assim que eu acho mais legal, sabe? Então, eu acho que um pouco do marketing do Purple também é coisas que a gente está afim de fazer, que a gente curte, sabe? E é que a gente acha e vai vendo que as pessoas vão curtir e vai fazendo coisas que são legais pra gente. E como foi essa investigação até chegar no que o produto é hoje? Porque acho que o Purple é uma das poucas empresas que eu conheço que meio que nasceu para responder uma pergunta, assim, e você mergulhou de cabeça num processo investigativo mesmo, sem saber o que seria o produto no final do dia. Cara, total. E é muito doido porque seguir a dor, se apaixonar pelo problema, são frases muito repetidas no mercado empreendedor. Vai para o investidor e fala isso. Vai falar, Ele ouve todo dia. Não, ele vai falar, o TAM é pequeno. Sabe? Sim. Não tem benchmark internacional? Sabe assim? Então, Por que você não está fazendo playbook, né? De Exato. Tipo, copiar alguma coisa lá fora, com o mercado grande, Exato. que tenha uma barreira de entrada no Brasil. Então, eu acho que apesar de ser o que todo mundo fala que quer, é muito difícil você, de fato, não ter muitas certezas, sabe? E eu acho que eu sou muito ruim de fingir, sabe? Então, as pessoas me perguntavam, eu falava, não sei como vai ficar, não sei como vai ser, isso é meio angustiante. Eu acho que eu posso ser melhor em mostrar as possibilidades, né, do que eu tô vendo. Na verdade, eu não queria fazer o Purple, né, mas eu estava trabalhando com branding e eu via o resultado, porque eu estava trabalhando com startup, que são empresas que não conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tinha um certo teste AB, digamos assim, não cientificamente, mas só mudava uma coisa. Numa empresa que media muita coisa, muito metrificada, então eu via os números de CAC, de tudo. E eu falava, caraca, branding tem resultado, né, gente? E a galera, como é que mede? Eu falava, não dá, longo prazo, sei lá, sabe? E aí comecei a olhar, falei, cara, não é possível que eu não dê para medir esse troço. Não é possível que ninguém tenha feito isso. E aí comecei a olhar, falei, cara, não tem. E essa é uma pergunta muito comum, assim, quando eu vou falar com o investidor. Como que ninguém nunca pensou nisso? Eu sei lá, cara, eu esperaria que tivesse pensado também, sabe? Mas eu não sei, não aconteceu. E eu acho que é mais fácil você medir coisas que são mais óbvias. E as pessoas falam, vamos aceitar que a gente não tem visibilidade de como o podcast gera venda. A gente vai saber só como o Google gera venda. E os outros falam, de fato, vamos aceitar isso. E aí a gente aceitou. Aí você corta o podcast quando tem que cortar budget, porque você não está vendo que isso está abastecendo o Google. E eu comecei a olhar e falei, cara, eu li mais de 100 papers de como que branding traz resultado, como que marketing funciona,
como que as mídias se impactam, coisa de AI também, para entender, beleza, como é que esse troço acontece. E aí a gente foi evoluindo o produto e pegando o feedback dos clientes. Acho que as coisas clicaram mais no fim do ano passado para início desse ano, quando a gente achou o público. Então, a gente já tinha um algoritmo, né, o produto com um algoritmo, feito para as pessoas de branding. E a gente percebeu que a gente, na verdade, tem que vender para CMO, para a galera de tecnologia no marketing, de dados, no marketing, de growth, de performance. E a gente refez o produto inteiro no primeiro trimestre, real, assim. Todas as telas, ele é completamente diferente. A experiência de uso, o algoritmo por trás é o mesmo, mas a experiência de uso é muito diferente, apesar de que ele ainda atribui e sugere alocações, o core ali é a mesma coisa, mas uma roupagem muito diferente. E aí tudo começou a clicar, e aí a gente lançou em maio. E aí de maio para cá, que a gente está em agosto, aí a gente já começou já a melhorar com base em feedback, né? E a gente o roadmap a gente faz por estação do ano, porque a gente acha sprint muito... Você está só refinando o detalhe, a gente ainda tem que ver coisas maiores, mas muito solto também a gente não gosta, então a gente tem assim um roadmap de inverno, roadmap de primavera, e aí o roadmap de inverno é moda, o Purple. O roadmap de inverno ele tem um objetivo, que a gente divide com os clientes, abre, mostra o roadmap para eles. Caralho. Gera ali umas expectativas que não cumprimos, porque a gente também muda de ideia ao longo do caminho, decide construir outra coisa e ver que aquilo ali que a gente tinha pensado não era tão importante. Mas enfim, e aí a gente vai agora refinando, mas assim, atualmente a gente está no ponto que o algoritmo do Purple está muito redondo, as coisas batem com outras coisas, o cliente bota dinheiro e vê resultado, o forecast que a gente faz de fato bate com a venda, quando não bate é porque ele está testando coisa nova. E está aprendendo também, o algoritmo está aprendendo também, ele está aprendendo também. Mudou a mensagem, sabe? E a gente vê, tipo, aqui ele fazia performance, aí virou conteúdo para branding, muda o resultado, aí virou para performance, aí muda o resultado. Então a gente vê que ele está, de fato, refletindo a realidade, sabe? Os clientes estão usando. Então isso é muito legal. Mas é engraçado porque é uma dor muito clara, no final das contas... A dor isso é consenso geral, a dor é óbvia. Pois é. Todo mundo já esteve numa reunião tentando adivinhar do nada se vamos botar dinheiro nisso ou não, se deu resultado ou não deu. E aí tem umas métricas que são meio, tipo, alcance. E a pessoa tá tipo, tá, mas e aí? Então, acho que essa dor é muito assim, cara, eu não sei, os nossos clientes, tem cliente nosso que fala, tem 60% do meu budget que eu não consigo conectar a resultado. Tem aquela tipo, frase famosa, né? 50% do gasto de marketing deu certo, a gente só não sabe qual foi o 50% que deu, né? Exato. Mas assim, você pensar, eu fico pensando, daqui a 10 anos, você não saber como que não é que se deu certo ou não, como aquilo se conecta com o resultado. Em quanto tempo aquilo gera o quê? Que gera o quê? Que gera a venda como? Quanto? Em qual quantidade? Vale a pena? É incremental? Você tem a oportunidade de dobrar seus resultados, né? É gigantesco. Mas aí a minha pergunta todo mundo entende o problema, todo mundo entende o resultado entregue aqui, o produto é um pouco abstrato na cabeça das pessoas e principalmente os primeiros ganhos, né? Os primeiros momentos... Eu expliquei um pouco do produto, tá? Então, ela é uma diretora de marketing, você integra a tua base de dados no Purple. Então, você já está gastando ali, sei lá, algum dinheiro de mídia no mês, sei lá, 1 milhão, 5 milhões, não sei, varia, de cliente para cliente. E você então vai ter um volume de dados e um histórico que você vai abastecer no algoritmo do Purple, e o algoritmo do Purple é um machine learning, é uma AI, não AI generativa, né, uma AI, um algoritmo, que vai entender a tua base de dados. Então ele começa a entender como que as coisas se comportam. Olha só, normalmente a Bart vende assim. Olha, eles começaram um podcast, olha o que isso influenciou. Do quê? E esse algoritmo ele vai achando essas conexões, né? Então, e olha só, faz o podcast, né? Tipo, legal, isso aqui aumenta isso aqui aumenta aquilo. Cruzando padrões. Cruza os padrões, começa a entender e ele entende tudo que acontece dentro do marketing da tua empresa, desde que você botou dinheiro, passando por tudo que é marca, por tudo que não é marca também, que é propaganda mesmo para compra, e algum resultado que você vai escolher, tipo quantidade de clientes ou
leads para o teu processo comercial ou dinheiro de venda, o que você quiser. E aí você loga no Purple. E a primeira coisa que você vai ver, assim, a primeira coisa legal do Purple é você ver uma atribuição que de fato enxerga um volume grande de coisa, que não é uma atribuição só de clique, porque o Purple não é por clique, né? É por machine learning, que não é de mídia, é de geral. Então tem, por exemplo, a Boozer, um cliente nosso, consegue ver quanto das vendas deles é por causa daquele, sabe aquele ônibus rosa, que é basicamente o outdoor ambulante? No Purple ele fala quantas vendas foram por causa disso. Surreal. Que não é que alguém viu o ônibus e resolveu comprar, que alguém viu o ônibus e aí abriu o e-mail marketing e tal. Então o Purple entende essas coisas quicadas, sabe? Essas escalas no caminho. Então a primeira coisa é caceta, eu não sabia que isso vendia. Nossa, eu não sabia que meu LinkedIn gerava venda. E o Purple ainda mostra em quanto tempo. Então ele fala assim, nossa, eu não sabia que posts de LinkedIn do Rafa geram venda em 6 semanas. Ou pior, geram blog em 6 semanas. E blog gera venda em 4. Então você está na hora de começar a falar do sei lá o quê, entendeu? Sensacional. Então acho que esse é o primeiro valor do Purple. E aí depois eles começam a mentalidade de teste de ciência, né? Que é fazer testes de botar o budget e ver as vendas subirem. Então, eu vou pegar... O Purple está falando para botar dinheiro em influenciador, porque você já fez, né? E ele aprendeu, então ele fala assim, vou botar um pouco em influenciador. Aí você vê a venda aumentar. Vou tirar daqui. Então, você começa a mexer o teu orçamento e a tua energia para você conseguir ter mais resultado ou vender mais com o teu orçamento ou chegar no valor que você quer com menos dinheiro. E o Purple ainda mostra em quanto tempo. Então, a gente reorganiza, né, a carteira de investimento do cliente e fala assim, o resultado vai vir em tantas semanas. Nossa, caralho. Então, você ainda cria essa expectativa, porque você fica assim, meio, quando que vem? E aí o Purple mostra assim, resultado incremental é 200 essa semana, 350 na semana que vem, e a gente vai mostrando quando vai converter. Então, e aí uma CMO começa a conseguir fazer forecast, fazer planejamento, porque hoje você vira para uma diretora de marketing e ela fala assim, a gente precisa vender 10% mais, então eu vou botar 15% mais de budget, porque vai ter alguma saturação. Não é tipo, quanto que a gente tem que vender e quanto eu preciso de dinheiro para vender disso. E quais são os cenários de prazo, de outros efeitos, além da venda que eu quero gerar. Então, essa conversa hoje ela não é baseada em dados. E com o Purple já começa a ser, sabe? É engraçado você ter falado da Boozer, que é um cliente em comum que teve influência do meu LinkedIn, do que eu faço de conteúdo. Eu vejo que no Purple são muito mais pessoas além de você fazendo, criando, né? E eu queria entender um pouco dos principais aprendizados até agora, assim, do que quem não tá olhando para essa alavanca não saca de fora e acaba construindo uma ideia muito diferente do que é na prática. Essa maquininha de conteúdo, né? Assim, acho que a diferença do Purple é que a gente consegue fazer um conteúdo que ele é profundo, ele tem substância, mas ele é fácil de consumir. Então, acho que esse foi o segredo ali, que a gente conseguiu achar um jeito meio próprio de fazer isso. Mas as pessoas voltam mesmo e me perguntam, eu quero começar. A cada quantas vezes você acha que eu deveria postar? O que? E a gente faz tudo errado, assim. Se você olhar todas as boas práticas, a gente não cumpre nenhuma. Então, acho que a minha dica ela é sempre assim, cara, na prática eu acho que você tem que fazer uma parada que você curte e que é muito verdadeira. Eu acho que as pessoas elas estão se conectando mais com coisas que são de verdade. Eu acho que se você vai copiando as boas práticas, você vai bem ali assim, melhor que nada, mas para fazer uma coisa que de fato reverbera e toca as pessoas, eu acho que o componente humano é muito importante, sabe? Em outras palavras, acha uma parada que você curte falar, sabe? E que de fato seja um formato que você gosta de fazer. E eu acho que não necessariamente isso precisa passar por conteúdo. Eu estava tendo esse papo com um investidor meu semana passada no almoço. E eu falei assim, Guta, eu fico achando que eu deveria estar produzindo conteúdo. Eu falei, cara, mas você odeia, sabe? Você não curte. Tipo, o que você gosta de estar almoçando comigo. Ele falou, isso eu adoro. Então, porra, vai fazer isso. Sabe? Então, acho que tem alguma coisa um pouco de fazer o que você está afim. E aí volta um pouco esses formatos pequenos. Tipo, eu até falo em palco para muita gente. Faço isso umas, sei lá, 3, 4 vezes no ano. Mas qual é a parada que a gente tem mais gosto de fazer? Porque as pessoas percebem isso.
E é legal você estar perto de alguém que está, de fato, sendo autoral. Então, eu acho que a melhor coisa é você achar uma coisa muito autoral. E eu acho que as pessoas tendem a se conectar com essas verdades, assim. Mas, sei lá, acho que tem gente também que vende. Por isso que eu acho que é muito difícil... Vou falar uma coisa aqui que vai ser polêmica. Eu acho muito difícil ter agência para fazer o conteúdo de uma pessoa no LinkedIn. Eu acho que fica ok e cumpre bem o propósito de você manter ou pior, um AI. Mas acho que você está dando uma notícia pior que, de modo geral, é muito difícil fazer bom conteúdo. E todo esse ponto do playbook, por exemplo, de construir em público, que tem sido um desejo de muita gente, não é tão um playbook assim, né? Cara, talvez tenha, que pra gente não é. Mas, cara, eu produzo conteúdo desde sempre. Na escola eu tinha um diário com as minhas amigas, que era um blog, assim, é físico. A gente escrevia no caderno e cada semana cada dia, sei lá, uma ficava com um caderno e ia escrevendo e a gente se passava, antes do Orkut. E eu já tive canal de YouTube, que tinha uma época a época da Olimpíada da Copa era em inglês sobre o que fazer no Rio. Eu já tive Twitter, eu já tive blog. Quando eu estava estudando na Itália, eu escrevia. Eu sempre escrevi muito. Então, assim, eu produzo conteúdo há muito tempo, sabe? Então, eu acho que esse é uma coisa que vem pra mim, é uma coisa que tá muito na minha... É uma parada que eu curto. E, Guta, como tua terapeuta diagnosticou, você só procura problema e desafio. Além da Purple ser esse business pouco convencional, você ainda está fazendo um business global desde o dia zero para dificultar a sua vida. Como é que está sendo isso? Teve um investidor que falou isso semana passada. Falou, menina, é difícil, né? Você escolheu um desafio grande. Mas eu sinto que essa é a coisa que eu consigo contribuir. De fato, eu sinto que todos os pedacinhos da minha história constroem isso. E dos meus co-founders, né? Eu não acho que é só eu. E eu tenho 2 co-founders que sem eles seria impossível. E de fato, é difícil. Mas a hora que a gente conseguir, a gente vai ter mudado o marketing. A gente vai ter uma forma de operar o marketing que consegue incluir branding. Mas o que muda quando é pensado para ser global desde o dia zero? Porque eu acho que cada vez mais empreendedores brasileiros estão tendo essa coragem que, enfim, vocês tiveram vocês não, né? A gente não. Eu acho que eu não tenho coragem, é que a tese não é essa. Eu li um livro que fala que é muito da pessoa, né? Essa coisa internacional. Tem gente que teve alguma experiência na vida. Eu me mudei criança, meus pais se mudaram e eu, né, obviamente, fui junto. E eu fui e voltei. Então Pra onde? Pra Israel. Então eu vivi uma cultura, depois vivi outra, depois vivi essa de volta. Depois eu morei de novo em Israel, antes da faculdade. Depois eu fiz um semestre na Itália. Então, assim, meus amigos muitos amigos fora do Brasil. Eu vejo muito o mundo... É tudo a mesma coisa para você? Não é tudo a mesma coisa, mas assim, é factível, né? O nosso mercado, ele já é global. Tipo, o marketing é igual no mundo todo. Tem vários estudos que comparam os 7 dados, o comportamento do consumidor. Ele é similar. Então, é isso. Você já quer comparar dados, né? Você não quer uma forma de medir Latam e uma forma de medir Estados Unidos ou Europa. Então, a gente já vai competir globalmente, já é global. O marketing é global. O marketing já vê referência de fora, já vai para festival fora, já, sabe, assim, o nosso produto, ele é assim, de cara. Eu sou assim, de cara. É uma mentalidade. E aí tem coisas que a gente decidiu. Por exemplo, não ter serviço. Então, Purple não tem serviço. A gente não faz PPT, não vai apresentar coisa. Não tem isso. A gente não... Tem outras decisões assim, mas a gente está cada vez mais, cara, a gente é software. A empresa é remota, né? Então, o time vive qualquer cultura. A gente tem processo. Eu vejo, assim, às vezes eu de férias com empresas que as pessoas podem trabalhar de outro país. E tá meus amigos 4 da manhã. E, tipo, Purple tem regra de fuso horário, sabe? Para você conseguir trabalhar, de fato.
Meio que, eu acho que dá para ir assim, eu acho que Oriente Médio, Japão não daria, Austrália, tá? Mas, Oriente Médio até daria, mas um pouco mais para lá já acho que complica. Califórnia também dá, mas é estressante. Tem regras para essas coisas acontecerem. É tudo muito documentado. Então tem várias coisas para isso. A gente não tem, sei lá, uma parceria com a Rede Globo, que é um puta player local importante, sabe? As APIs que a gente construiu foram com o TikTok, com o Google, com o Meta, sabe? Tipo, então esse raciocínio e eu acho que tem que começar logo a botar... Já tem um cliente usando fora do Brasil, começar a usar mais clientes, porque aí você não fica... Você não se enviesa tanto. O feedback e tal. Porque aí você não pode contratar alguém que não fala inglês, porque não dá, sabe? Você não pode, porque é muito confortável. Você vai abrindo mão, porque é muito difícil você contratar, você crescer, você fazer uma ação de marketing. Então, quando você pode, você vai se acomodando. E, cara, os investidores têm muito medo de você internacionalizar, né? Eu acho que isso transmite para os founders. Apesar deles concordarem, não estou falando do nosso caso, eu estou falando de internacionalização em geral. Porque você pode se arrebentar indo muito cedo, mas eu acho que a gente também tem muitos casos que não deram certo porque foram muito tarde. É muito difícil você ter uma cultura local e você tentar agora ir para outro país, sabe? Você vai ser esse estigma de uma empresa brasileira tentando entrar em outro país. É diferente se você é uma empresa que já nasceu internacional. Eu acho, mas pode ser que eu esteja errada. Eu acho que dá. Eu vejo um caminho que é possível. E, óbvio, nada é brusco, né? Tudo a gente vai... tem 2 anos que eu faço Discovery nas férias. Assim, eu vou para o Vale do Silício, eu converso com CMOs, com VCs que têm a visão desse mercado, com outros founders. Aí vou para Nova York, aí faço isso. Aí fico na casa dos meus investidores, sabe? Roubo o AP deles quando eles estão viajando. Sensacional. Cara, assim, mas em tudo quanto é lugar, eu falo com pessoa de marketing. Eu faço isso há muito tempo. Então, eu tenho noção de muita coisa de empresa na França, no interior da França, do sei lá o quê, de Milão. Eu vou falando com as pessoas e coletando essas informações, entendendo como é o marketing. Tem a estrutura para você organizar a empresa para conseguir fazer isso, que é essa tese de serviço, de escala, etc. E tem um pouco de vontade pessoal e não adianta você captar uma série A daqui, sei lá, e resolver apertar um botão que você vai internacionalizar. Total. Sem saber quem iria no seu happy hour. Se é happy hour, se não é happy hour. Como é que usa esse produto? Qual é a maturidade? Muito mais cedo, né? Tem o nosso ICP lá. Como é? Estudou o quê? Sabe? Então, assim, acho que essas coisas você tem que saber, e eu acho que tem que ser founder. Para saber, acho que tem que ser a founder. No nosso caso, nós 3 sou eu. A gente decidiu isso, mas, sei lá, eu acho que é um caso particular em que essa tese faz sentido. Eu não acho que necessariamente tem que ser assim. Mas eu acho que eu sempre tive a impressão de que ao longo da vida eu ia morar em mais de um lugar. Tipo, a minha vida ela é muito desprendida fisicamente. Isso tem muito a ver com remoto, que é justamente a pergunta que eu queria finalizar aqui. Para quem está decidindo começar uma empresa agora e simpatiza com a ideia de fazer uma cultura remota, quais seriam suas dicas? Boa, cara, boa pergunta. Eu acho que tem que entender se isso serve o negócio de alguma forma. No nosso caso, serve. Porque a gente não quer serviço. Eu não quero que as pessoas... Vocês querem ser globais. Quer ser global. Então, eu não quero ter um negócio que a pessoa já se encontra, já vai todo dia. Por que eu não vou lá? Os nossos clientes chamam a gente. Toda semana tem alguém que chama para ir lá. A gente não vai lá. Não adianta chamar, não vou lá. Sabe? Mas é difícil bater o pé nisso, sabe? Porque a gente gosta dos nossos clientes. Eu quero estar com eles, eu quero ir lá, sabe? Então, é óbvio que eu gostaria, né? Mas é que não faz sentido para o negócio. Então, acho que tem que entender se eu, de fato, acredito que o melhor para o cliente é eu não ir lá. Porque o Purple vai ser o melhor produto, se eu não for. Então, a gente não está em um lugar, eu não tenho estruturas físicas. E isso acho que contraria o senso de serviço. E ele fortalece um senso de autosserviço. Então, acho que a gente começa a desenhar a empresa para o nosso objetivo.
eu passar uma semana em Londres não muda a operação. Muda que eu não posso vir no podcast da Bart. Muda que eu não vou almoçar com o meu investidor. Poderia falar com o founder lá e falar com o VC lá. Mas o meu time não muda. Na verdade, é até melhor, porque eu sou produtiva de manhã, então é melhor quando eu vou para a direita. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes da tese do Purple e aí elas refletem. A gente tem 2 co-founders que pensam melhor, que não elaboram na fala, porque tem gente que elabora na fala. E aí você cria uma empresa presencial, porque você como líder tem a empresa inteira à tua disposição. Então eu fico, Rafa, tem um minutinho? Aí o minutinho vira, tá, porque eu tô ali, ó, usando da empresa. Porque para eu pensar, eu preciso pensar alto e botar você para trabalhar. A gente tem 2 co-founders que pensam escrevendo. Então, assim, muito do Purple é reunião, tal, acham um problema, uma questão que a gente quer debater, eles vão e voltam com texto, com Loom, com diagrama de Miro, sei lá o quê. E a gente vai debatendo assíncrono, porque os 2 pensam assim, em silêncio. Então, a gente criou uma empresa que eles têm espaço para pensar em silêncio. Eu até vou, né? Não é que o Purple não tem escritório, é que nem vocês, a gente pode ir. E eu acho que para pessoas... tem outra coisa, a gente resolveu contratar pessoas sênior, porque eu acho que para pessoas júnior é melhor ir. Total. Então, a nossa lógica é menos gente, mais sênior. Autonomia e é isso. Então, eu sou ruim de ficar em cima. A gente falou no início as coisas que eu sou ruim, né? E tudo isso que é processo de burocracia. E aí, fez o que eu te pedi? Não, eu te dei contexto, eu esqueci. E aí eu falo, ai, que bom que o Rafa resolveu isso, graças a Deus. Sabe, tipo, então, elas funcionam pra gente e pro objetivo do negócio. Mas o que eu acho é que muita gente tem preconceito porque não consegue ver a vantagem, sabe? E agora eu tô vendo uma subvantagem, que é que a gente tem tudo documentado, eu consigo treinar as paradas. Uhum. Então, eu consigo fazer, tipo, muita coisa, porque todas as reuniões de Purple são gravadas e transcritas. E tudo tem Notion, e tudo tem thread. Então, tipo, o que isso gera de informação para eu conseguir construir coisa com muito mais facilidade do que quando você está ao vivo, que a informação não registra, né? Porque você está falando. Então, eu acho que no futuro a gente vai falar assim, caraca, lembra na época que a gente ia e aí falava um com o outro e nada registrava o que você falava? Tipo, alguém tinha que fazer uma ata, sabe? Então, eu acho que assim, para nossa tese de negócios, ser remoto é melhor. Uhum. Com a opção presencial e com a intenção de se encontrar, porque eu acho que tem coisas que só acontecem quando você se encontra. E não vai ser para todas. Então a minha dica é, cara, entende a função disso para o negócio e o tipo de perfil de pessoa que você tem que contratar, porque a pessoa que funciona remoto, às vezes é diferente da pessoa que funciona presencial. E aí, gente que precisa de cobrança, que precisa de limite, que precisa de processo, às vezes essa pessoa funciona melhor presencial. Então, acho que são várias reflexões. Mas, cara, eu tô achando... Eu tinha muito medo, assim, porque eu ouvi muito assim, remoto não funciona, sabe? De pessoas que eu respeito muito. E tá funcionando, sabe? Tá funcionando. Então, eu acho que não tem muito benchmark, né? Total. Mas acho que dá. Boa. Guta, super obrigado, adorei o episódio. Já acabou? Já acabou, já voou o tempo. Será que alguém vai ouvir tudo? Oi? Alguém vai ouvir tudo, será? Não, eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir 2, 3 vezes. Mas obrigado, foi sensacional te receber aqui. Eita! É um abraço.